Então nós precisamos de ter intimidade, conhecimento relacional com Deus. Certamente isso vai fortalecer a tua alma. Até mesmo em lugares áridos, você será como um jardim regado. Creia, amado, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. De tudo que você pensa, de tudo que você pede, Deus é soberano. Por isso o salmista, no Salmo 37, ele diz: confia no Senhor e faze o bem. Seja amado, confia em Deus acima de tudo e permaneça íntegro com a tua confiança, íntegro com a sua fé. Não troque seus valores, não transija princípios bíblicos. Diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, essa é a minha primeira palavra para você, amada ovelhinha, a quem eu quero novamente saudá-lo, cumprimentá-lo, dar-lhe boas-vindas a esta live da Igreja Cristo Vive Missão. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor sênior deste ministério aqui da Tijuca e de Itaipu, onde nossas obras estão caminhando, onde a igreja está avançando para a glória de Deus. A honra e a glória ao Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então compartilhe essa live, aproveito logo o primeiro momento, compartilhe a live. Se você ainda não se inscreveu no canal da igreja, @YouTube, Cristo Vive Missão, faça-o, por favor. Inscreva-se em nosso canal, ative o sino e certamente você estará abençoando e sendo abençoado pela palavra de Deus. Temos quase 200 inscritos, faltam duas ovelhinhas para se inscrever e batermos lá 200 pessoas. Louvado seja o Senhor. Prometo que vou orar por você em nome de Jesus. Faça isso, tá bem? Louvado seja Deus. Então vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero lembrar que nós temos uma lista de oração. Já vamos falar aqui. Temos 2 páginas de oração. Eu quero agradecer a Deus, começar com um testemunho. Agradecer antes de qualquer coisa, agradecer ao Senhor. Essa semana eu fui ao gastro e graças a Deus, louvado seja o Senhor, tive lá boas notícias. Eu tenho lá um refluxo que está em tratamento, mas o médico confirmou que não tem nada demais, está tudo bem, está tudo em perfeita vitória e apenas me aconselhou a emagrecer. Então, seu amado pastor vai emagrecer, ore por mim, amém? Vamos entrar aí agora num mês agora em que vou focalizar isso com todas as forças e quero alcançar os objetivos mais brevemente, em nome de Jesus, tá bem? Para a glória de Deus. Então, um grande testemunho para a glória do Senhor. Pois bem, amados irmãos, vamos lá, vamos à palavra. Já vamos batalhar em oração, vamos guerrear, pleitear, e eu creio que desta noite de oração virão muitos testemunhos, amado. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não falo de boca para fora, eu não falo por falar. Eu creio neste Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Ele domina, Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele é grande, Ele é maior. Vamos à palavra de Deus em Marcos capítulo 10, versículo 35. Vamos falar sobre: no chamado divino tem serviço e tem oração que glorificam a Deus de todo o coração. Amém? Você compreendeu? O chamado divino tem o quê? O que tem no chamado divino? Fui chamado por Deus, tem um chamado. O que é que tem nesse chamado? Pelo menos 2 coisas: serviço e oração. E assim glorifica a Deus
de todo o coração. Vamos ver isso no texto bíblico, lembrando que o tema é o sermão reduzido, e o sermão é o tema desenvolvido. Então vamos lá, a palavra de Deus, Marcos capítulo 10, versículo 35, abra aí a sua Bíblia, por favor, não a deixe fechada. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus, Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Então vamos fazer uma oração aqui, tete a tete com o mestre, vamos pedir. E ele lhes perguntou: o que quereis que eu vos faça? Amado, quando Jesus lhe perguntar o que você quer que eu te faça, peça com sabedoria. Peça com sabedoria. Caso contrário, a resposta vai ser não. É a mesma resposta que Jesus deu para esses discípulos. E aí foi lá, versículo 37. Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus disse: não sabeis o que vocês pedem. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? E lhe disseram: podemos. Tornou-lhe Jesus: então vocês vão beber o cálice que eu bebo e vão receber o batismo que sou batizado. Eles nem sabem de que se trata, mas Jesus estava falando sobre como ele iria morrer, e eles iriam também passar um bom bocado disso aí. Versículo 40. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles que já está preparado. Ouvindo isto, olha lá, os outros 10 discípulos se indignaram contra Tiago e contra João, por causa do pedido deles, querendo passar à frente de todo mundo, querendo ser melhor do que todo mundo. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Deus vai falar aos corações em nome do Senhor. Pai, é isso que te pedimos, Senhor. Que tu fales aos corações, Pai. Que através da pregação, através da mensagem, não seja algo apenas falado humanamente. A palavra de Deus é muito mais que poderemos encontrar nos aurélios, nos dicionários. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. A palavra, quando é pregada, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os intentos e os propósitos do coração. A palavra faz uma asepsia da alma, trabalha nos pensamentos, na mente, nas voluções, Pai. Ó Senhor amado, que seja a tua palavra a ser pregada, que eu, homem Anderson, diminua, não tenha pretensões humanas de ser um semideus todo-poderoso, cuja palavra todo mundo tem que baixar a orelha. Não, Senhor, que seja a tua autoridade, que as tuas ovelhas respeitem, temam e tremam perante a tua palavra, porque a tua palavra tem autoridade. E aí, Senhor, todo mensageiro que estiver pregando a palavra, as ovelhas irão receber. Então que assim seja, Pai. Fala, transforma vidas, converta corações, mostra a tua vontade, boa, agradável e perfeita. É o que nós oramos
em o nome de Jesus Cristo. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ovelhinhas amadas, povo santo, precioso e abençoado de Deus. Ovelhinhas ricas, preciosas, meninas dos olhos do Pai, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Eu lembro aos amados que a proposta que nós temos adotado nas lives de sexta-feira é levar os amados irmãos ao mover da oração em toda a Bíblia Sagrada. E o mover da oração, ele é rodeado de princípios, fundamentado de princípios, que são basilares, são cruciais para o desenvolvimento da oração. Então nós precisamos observar cada um desses princípios, fundamentos, pilares, estruturas, paredes, construção da vida de oração, para que possamos formar aqui em nosso ministério, em todos aqueles que nos ouvem, homens e mulheres de oração, uma igreja de oração, pessoas que queiram guerrear as guerras espirituais de joelhos, com fé, com confiança, com a base da palavra de Deus. Então, no texto em tela, no contexto, Jesus avança em direção à cruz. O caminho de Jesus é a cruz. E a discussão de todo o contexto é sobre poder e domínio. Por quê? Porque isso faz um contraste. Jesus está a caminho da cruz, a serviço das ovelhas, para dar a vida pelas ovelhas, sendo servo de todos, o servo sofredor. Jesus está cumprindo o chamado e o serviço, e em contrapartida os discípulos estão com a mentalidade de status quo, de quem é o maior, de quem é o mais influente, o mais poderoso, quem manda, quem fala, quem isso, quem aquilo. Ou seja, estão no caminho que não é o caminho do Mestre. Estão em qualquer outro caminho, seguindo qualquer outra mente, mas não a mente de Cristo. Então, por isso Marcos faz esse contraste. Porque, amados, nós vamos entender a verdadeira grandeza de um cristão. E essa verdadeira grandeza do cristão, do coração e das atitudes do cristão, são levadas para a oração. Você não dissocia isso. Você é o que é em todos os momentos. A fé que está no teu coração, quem você é, amado, você é em casa, você é na rua, você é em público, você é na Câmara, você é nas repartições públicas, você é dentro da escola. Isso é algo indissociável. E você o será no teu quarto de oração. Então nós precisamos fazer a asepsia do coração, dos orgulhos, das soberbas, das vaidades, da altivez, dessas coisas fétidas que não prestam, são podres, jogar isso por terra. Precisamos então, depois da limpeza, estabelecer os princípios, os pilares da palavra sagrada. Lembra que Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, Jesus toca na ferida dos discípulos, falando sobre aquilo que o discípulo deve estar disposto a abrir mão para viver essencialmente o reino de Deus. Jesus, diante do pedido que eles fazem, e até antes disso nós vamos ver todo o contexto, diante desse cenário, Jesus vai lá e toca na ferida.
olha, vocês querem receber pedidos, vocês querem ser ouvidos, vocês querem ser grandes, então vamos lá, vamos tocar na ferida, vamos ver o que é que vocês precisam abrir mão para viver o reino de Deus. Vamos ver o que é que vocês precisam saber para viver o reino de Deus. Compreende? Porque é a mesma coisa que você esteja dizendo assim: olha, eu quero andar de moto, eu quero andar de moto. E aí Deus te responde: ah, você quer andar de moto? Vamos ver se você tem CNH habilitada para isso. Vamos ver se você tem habilitação para andar de moto. Primeiro tem habilitação, depois anda de moto. Entende? Então a pessoa: eu quero. Jesus responde: vamos ver se isso está correto. Vamos ver se você está habilitado para isso. Vamos ver se esse é o caminho. E aí ele te responde. É isso que está acontecendo. Por quê? Porque, como falei, o que você é, você leva para a oração diante de Deus. E o que você leva diante de Deus precisa estar em linha com a palavra. Senão, a oração não passa do teto de bronze. Às vezes o marido vai lá, xinga a mulher, espanca, bate com toalha molhada, é um criminoso, é alguma coisa lá carnal da vida, e depois: Senhor, meu Deus, eu quero a tua bênção. Não passa nem do teto de casa. Compreendes, amada ovelha? Então a Bíblia diz: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Veja nos versículos 23 a 27 de Marcos, capítulo 10, diz assim: então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Lembra que Jesus está tocando na ferida das pessoas para ver o que elas precisam abrir mão, quais princípios elas precisam adotar para viver o reino de Deus, para ter pedidos atendidos, para viver os princípios da palavra. Então ele diz: é difícil que quem tem riquezas entre no reino. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem poderá ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Jesus começou essa limpeza aí dos corações, essa audiência com os discípulos, nesse ponto, tratando da questão da riqueza. Por quê, pastor? Porque normalmente, amado, quem acumula muito dinheiro, quem tem muito dinheiro, normalmente essa pessoa passa a confiar na riqueza, a depositar a confiança no dinheiro, a depositar a confiança no poder humano, e ela então se esquece de Deus. Ao longo de 20 anos de ministério pastoral, e 20 e poucos anos, aí quase 30, dentro da obra de Deus, 27 anos dentro da obra de Deus, o que eu tenho visto? Tenho visto muitas pessoas sendo trazidas na luta, na provação, aí pedem a Deus milagres, bênçãos, muitas das vezes recebem o milagre e a bênção, e ao invés de voltar para agradecer a Deus, como aquele leproso que voltou para agradecer, ele é como os outros 9 que vai embora, some da igreja. Então, Jesus está aqui estabelecendo princípios, amado, nós estamos na antessala de Deus, na antessala da oração. O que é que você precisa trabalhar aí? Qual é a roupagem que você precisa ajeitar aí na mente, no coração, para colocar-se diante do Pai? Então, note o contraste. Jesus sabe que o seu caminho messiânico é a cruz, é o sofrimento. Por quê? Porque Ele dará a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Ele dará a sua vida como pagamento
que comprará a liberdade da escravidão e do pecado. Por outro lado, você vê os discípulos preocupados, quem tem mais autoridade, desejando glórias, em vez de serviço, em vez de sacrifício, em vez de trabalho produtivo para Deus. Às vezes a pessoa fica lá vendo Netflix a madrugada inteira, liga lá na série que gosta de ver e vê a madrugada toda, um capítulo atrás do outro, vê de manhã ainda está vendo Netflix, mas não tem capacidade de parar meia hora para orar, 20 minutos para orar. Pastor, você está sendo generoso, 5 minutos para orar, não ora. Entende, amado? Então, quem é o modelo aqui do que significa ser discípulo? Paz, não está entre os 12 discípulos. Em vez disso, amado, está em Bartimeu. Por quê? Porque Bartimeu é aquele que busca apenas misericórdia, se entrega inteiramente aos cuidados de Cristo Jesus, clama a Deus de todo o coração. Então esse é o caminho para a verdadeira grandeza e para uma vida de oração coerente. A Bíblia diz que Deus tem o rosto virado para quem? Para o soberbo, para o avarento, para o arrogante. Ele tem o rosto virado, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Então não adianta o pastor chegar aqui, olha, você precisa orar, ora, você precisa orar, ora. E às vezes o cara vai orar cheio de arrogância, vai orar cheio de pretensões, de um arrogante, de uma soberba, como o fariseu. Então precisamos de trabalhar esse campo, esse meio de campo, amado, porque Deus quer fazer uma obra extraordinária na vida do seu povo. Então, os discípulos fracassam ao buscar grandezas e status humanos, em vez de buscar serviço a Deus e uma vida produtiva que glorifique a Deus. Já Bartimeu voltou a sua atenção para Jesus, clamou a Jesus de todo o coração e seguiu Jesus estrada fora. Foi com Jesus estrada fora. E assim nós vemos o caminho que devemos seguir, o caminho certo. Então, no chamado divino ao serviço, produtivo para Deus e no chamado para a vida de oração, a nossa caminhada é realizada seguindo os passos de Jesus. Isso significa o quê? Significa que nós devemos imitar Jesus em nosso modo de viver. Paulo disse assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou de sua glória. Para quê? Para servir, para resgatar, para salvar, para morrer e morte de cruz. Então ele diz: tende em vós esse sentimento de serviço, amado, sentimento da humildade. Você sabe que serviços voluntários tratam pessoas com depressão, serviços voluntários tratam pessoas com solidão. É tão gostoso, é tão maravilhoso. Olha, quando você serve, quando você é voluntário, o sentimento do voluntariado é tão grandioso, recompensador. Você já se sente recompensado só em servir. Isso é grande, isso é maravilhoso. A verdadeira grandeza de um homem não está em quantas pessoas o servem, mas em quantas pessoas ele pode servir. Entende? Então precisamos imitar Jesus no modo de viver, buscar o bem das pessoas ao nosso redor, buscar a glória de Deus e não a nossa. É isso que diz o versículo 43 a 45, do capítulo 10. Mas entre vós não é assim. Está falando, os governadores que têm autoridade, exercem autoridade sobre as pessoas. Ele diz, entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo de todos.
pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, ovelhinha amada, é isso que significa ser seguidor de Jesus. Seguir os passos de Jesus, é seguir o modelo de Jesus, é isso que significa. E o que não significa? Não significa abrir mão de todos os bens terrenos e adotar uma vida de pobreza, porque é isso que uma pessoa que lê o texto erroneamente vai entender. Eu preciso então fazer um voto franciscano. Não, amado, isso não é verdade. Você veja que Maria, mãe de Marcos, não vendeu a sua casa. Pelo contrário, ela fez na sua casa um pequeno grupo multiplicador, um PGM, fazia culto no lar. Não vou abrir, porque senão o tempo vai se esvair demais. Você pode anotar aí, lá abrir em Atos capítulo 12, versículo 12. A casa daquela irmã, ela não vendeu. Eu faço voto para o vou vender tudo. Não, pelo contrário, ela fez da sua casa um lugar de culto. Louvado seja o Senhor. Dali formou-se o evangelista Marcos, que é o livro que nós estamos estudando. Zaqueu e Sérgio Paulo não abriram mão de suas riquezas, nem da sua posição na sociedade. Pelo contrário, usaram-na para a glória de Deus. Você pode depois conferir isso em Atos capítulo 13, versículos 4 a 12. Sérgio Paulo era procônsul, era um homem de autoridade. Zaqueu era um homem rico. Eles não abriram mão de tudo. Não, pelo contrário, eles usaram a riqueza e usaram a autoridade em favor da igreja, em favor do reino, em favor da obra de Deus. Então isto é serviço produtivo que glorifica Deus. Isto é coração humilde, que não está aí buscando status, grandeza e glória. Pelo contrário, quando você com este coração se colocar diante de Deus, você o fará em linha com a palavra de Deus, e certamente será ouvido, será atendido. Então nós somos chamados a nos colocar em segundo plano e deixar que Cristo e o seu reino tenham o primeiro lugar. Veja isso rapidamente em Filipenses capítulo 2, versículos 2 a 4. Diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Veja, amado, Jesus e o seu reino em primeiro lugar. Então eu digo com toda a segurança, amado, quando nós cuidamos da obra de Deus, Deus cuida da nossa vida. E isto é simplesmente maravilhoso. Então, ovelhinha amada, no chamado divino ao serviço produtivo para Deus e no chamado divino para a vida de oração, o discípulo de Jesus ilumina vidas no decorrer da sua caminhada. Veja isso no versículos 46 a 52. É o clamor, é a oração de Bartimeu, e é Jesus iluminando vidas, e é o nosso chamado fazê-lo. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, abandonado, marginalizado. E ouvindo que era Jesus Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, olha aí, amado, para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Lançando de si a capa,
levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Louvado seja Deus. Então, amado, em resposta à cegueira de toda a humanidade, Jesus cura esse homem em uma clara associação com Isaías 9:2, o profeta que diz que o povo que jazia em trevas viu grande luz. Aqui estamos na transição para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde ele será logo crucificado. Então aqui é uma associação clara com a profecia de Isaías, que aquele que estava em trevas viu grande luz. Então, ovelha amada, Jesus está iluminando pessoas com a luz de Deus. Receba, amado, e oferecendo verdades libertadoras do seu reino. Receba na tua vida, amado. Você vai fazer a diferença onde você estiver. Vai fazer a diferença nas tuas orações. Agora lembre-se, Jesus está encaminhando em direção à cruz. Essa consideração que está caminhando em direção à cruz é apontada em diversos outros textos do livro de Marcos, dando continuidade ao tema que discipulado significa se unir a Jesus como servo de todos. E esta é a grandeza do homem, esta é a verdadeira grandeza. Seja, você está seguindo Jesus estrada fora, iluminando vidas, sendo luz do mundo, sendo sal da terra. Amém. Faça isso sendo servo de todos. Faça isso sendo humilde, porque essa humildade e serviço farão de você uma pessoa grande nessa terra. Farão de você uma pessoa grande no mundo por vir. Farão do legado que você está construindo grandioso para a glória de Deus. Creia nisso, amado. Muitos fazem marketing olhando apenas de forma triunfalista do que seria ser discípulo de Jesus. Mas o discipulado envolve o custo do serviço, amado. Você veja que o contexto começa destacando, por exemplo, no contexto mais amplo, a questão do divórcio. O que isso significa? Significa que ser seguidor de Jesus significa ter um compromisso matrimonial e familiar diferente do que a maioria das pessoas hoje estão dispostas a assumirem. Você tem que abrir mão da lascívia, da fornicação, do adultério. Abre mão disso tudo, seja fiel à tua mulher, seja fiel ao teu marido. Isso é ser discípulo de Jesus, porque não adianta ter uma vida contrária a isso e depois achar que Deus vai ouvir as tuas orações. Não vai. Depois o texto mostra que crianças estavam vindo a Jesus, sendo trazidas a Jesus, para que Jesus as tocasse, mas os discípulos repreendiam as pessoas que traziam as crianças. E Jesus disse: deixem vir a mim as crianças. Amado, como é que você trata seus filhos? Qual é a educação e o exemplo que você dá para eles? Eu poderia dizer também dos filhos em relação aos pais. Como é que é a sua relação familiar? Não adianta tratar seus familiares como inimigos, subjugá-los, maltratá-los, ofendê-los, agredi-los diariamente e depois achar que você é um servo de Deus maravilhoso, que as tuas orações serão ouvidas. Não serão. Então, vida de oração e um coração servidor caminham juntos, caminham lado a lado. Este é o coração de quem segue Jesus estrada fora. Quem segue Jesus estrada fora tem que abrir mão de confiar na riqueza, de confiar nas coisas materiais. Sua confiança tem que ser total e absolutamente só em Jesus. Tem que abrir mão do pecado, da fornicação, da lascívia, do adultério e assumir um compromisso familiar de verdade. Respeite, ame a sua família, ame os filhos, a esposa, o marido.
Se você é solteiro, seja fiel a Deus, não fornique, não viva aí deitando por aí na rua, amado. Seja fiel a Deus, caso contrário, tuas orações serão retidas, não serão ouvidas. Quem é seguidor de Jesus, estrada afora, recebe as crianças, dá boa educação, dá exemplo, traz as crianças para Jesus. E também os filhos amam, respeitam, valorizam os seus pais. Isso é digno, isso é ser fiel ao Senhor. Quem nutre esse coração cristão terá ouvida a sua oração. Tiago diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, amado, faça uma asepsia no seu coração, que essa palavra faça uma limpeza, uma faxina na tua alma, que você identifique pela palavra seus erros, seus pecados, seus equívocos, suas falhas. Entregue isso tudo diante de Jesus, que Jesus, ao tocar na ferida, ou seja, o que é que você tem que abrir mão para ser seguidor de Jesus, onde você tem que ser fiel, que isso transforme sua vida, a palavra de Deus transforme a sua vida, e então esse coração limpo, esse coração trabalhado por Deus, se una à vida de oração. Ah, meu amado, nós juntos, em oração a Deus, iremos ver grandes feitos extraordinários de Deus nessa terra, em nome de Jesus. E tudo que você fizer, tudo que você disser, faça para a glória de Deus, faça para produzir frutos que glorifiquem a Deus. Por isso disse Jesus: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, para a glória do Senhor. Não adianta glorificar a Deus de boca para fora em oração, glória, 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 e depois na sua vida você é um soberbo, esculacha as pessoas, humilha as pessoas, pessoas ligam para você para reconciliar, para esclarecer, você humilha, você diz: a minha mesa está muito cheia, não posso lhe atender, vai embora. Eu sou muito bonzinho, estou aqui dando 1 minuto para te atender, olha, isso e aquilo. Soberba, Deus não ouve a oração. Seja humilde, coloque-se diante do Senhor, e aí as tuas orações serão ouvidas novamente, em nome de Jesus. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém? Pois bem, amada ovelhinha, santo precioso de Deus, vamos orar, vamos batalhar, vamos guerrear. Derrame-se aí perante o Pai, perante o Mestre. Temos aí a nossa irmã Juliana Muniz Santiago, recuperação da sua saúde plenamente em nome de Jesus. A Terezinha Tinoco, internada, fazendo bateria de exames, curada em nome de Jesus. A Marina de Souza Prado, uma jovem de 23 anos com anorexia nervosa, está com 35 quilos. O inimigo tem lutado contra a nossa juventude, mas em nome de Jesus declaramos nossos jovens cabeça nesta terra, mais do que vencedores, jovens cristãos abençoados, e orando também pelo nosso ministério, pela nossa igreja, para que as portas se abram escancaradamente, que a nossa igreja possa voar como águia, possamos ter uma equipe grande trabalhando conosco e fazer a igreja voar altaneiramente em nome de Jesus. Pai amado, eterno, maravilhoso, bendito, Deus glorioso, Deus bom, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, diante da Tua face, diante da Tua graça maravilhosa, para orar, para falar contigo, Senhor, para rasgar os nossos corações, porque nós sabemos, Pai, que Tu és o caminho, a verdade, Tu és a vida, Senhor. Para além de Ti, para fora de Ti, não há vida, não há solução, não há bem algum, não há bem real. Mas em Ti, ó Pai, estão ocultos todos os tesouros e riquezas, Pai. Sabedoria, alegria, delícias, bênçãos, paz,
benevolência, benignidade, bondade, misericórdia, compaixão, luz para iluminar os caminhos, Senhor. A verdadeira grandeza. Ó Paizinho amado e bendito, obrigado pela palavra que nos instrui, Senhor. Obrigado pela palavra que traz para os nossos corações a verdadeira acessão do que é ser discípulo de Cristo. A palavra que nos instrui, Senhor, sobre o que verdadeiramente significa ser seguidor de Jesus, estrada fora, como foi o Bartimeu. É maravilhoso, ó Pai, observar como o Senhor Jesus disse para aqueles irmãos que estavam pedindo status, glória. Disse: nada, não é isso, não, vocês não entenderam o que é o reino, o que é o cristianismo. Vocês não entenderam a verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza está no serviço. A verdadeira grandeza está em abençoar. Senhor, aprendemos e vemos essa verdade na Tua Palavra, que é o livro das Tuas Palavras, a Bíblia Sagrada, e no mundo, na criação, que é o livro das Tuas obras. Quando nós olhamos para as árvores, elas não dão frutos para si mesmas, elas dão frutos para outros. A árvore também não faz sombra para si mesma, ela faz sombra para outras pessoas. O rio, ó Pai, é para dar água para outras pessoas beberem. A terra frutifica para as pessoas se alimentarem. Assim, Senhor, toda a natureza funciona para o outro, para o outro. Então nós também, ó Pai, somos mais felizes, e somos mais prósperos, e somos maiores, e somos grandes, e temos verdadeiramente poder quando nós servimos os outros, quando nós servimos a igreja de Cristo, a causa da igreja, que é a pregação do Evangelho, da salvação. Aleluia! Somos verdadeiramente ouvidos e atendidos, não quando pedimos simplesmente para esbanjar nos prazeres, no carpe diem, na luxúria, sei lá no que, mas quando nós oramos, Pai, para que todos possam viver as Tuas bênçãos, e assim também nós estamos incluídos nisso, Pai. Obviamente, quanto mais as pessoas serem abençoadas, quanto mais as pessoas crescerem, todo o ambiente fica melhor, Pai. Quando as pessoas são felizes, todo o ambiente é melhor, tudo melhora. Então, Senhor amado, bendito e maravilhoso, aqui estamos para aprender o que é a verdadeira grandeza, Pai. Para quando nos colocarmos diante de Ti, saibamos em que direção aponta a estrada de Cristo. Para que nós trilhemos a jornada da oração na direção certa. De igual modo, Senhor amado, obrigado pelo aprendizado bíblico que nos mostra o cego Bartimeu. Aquele homem que, quando ouviu a respeito de Jesus, o Nazareno, ele clamou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa oração é uma oração maravilhosa, porque ela exalta a pessoa de Cristo. Ele sabia para quem ele estava orando. Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Ele sabia que Jesus era o Messias, era o ungido, era o Salvador, era aquele que se assentaria no trono de Davi. Ele sabia a quem estava orando, Pai. E nós precisamos nesta hora também sabermos a quem estamos orando, sabermos a quem estamos pedindo, sabermos que Tu és quem Tu és, Senhor, porque isto influencia diretamente nas nossas orações, nas nossas petições, nas nossas súplicas. Ó Deus amado, precisamos saber que Tu és um Deus bom, compassivo. Tem compaixão de mim, ele orava. Saber, Pai, que Tu és um Deus perdoador, galardoador, que Tu
tens prazer na prosperidade do seu servo, para que uma vez que em humildade, nos colocando diante de Ti, e sabendo o Teu caráter, Senhor, sabendo a essência de Deus que é amor, então oremos a Ti, Senhor, não com medo, não com aquele sentimento religioso de uma pseudo-humildade hipócrita, que se coloca diante de Deus com medo, porque Deus pode lançar machado e quebrar tudo. Não, não é essa a ideia. Nós nos colocamos em humildade diante do Senhor, porque é assim que o sentimento cristão é, o modelo de Cristo. Deus resiste à soberba. Soberba não é boa, não é de Deus. E quando nos colocamos diante de Jesus, colocamos-nos com confiança, porque sabemos que Jesus é um Deus maravilhoso, um Deus bom, tem prazer em prosperar, tem prazer em curar, tem prazer em abençoar, se torna galardoador dos que o buscam. Então, Pai, nos colocamos na busca pela comunhão, porque temos prazer em Ti, Pai. Temos prazer na comunhão com Jesus, temos prazer na comunhão com o Mestre, temos prazer na comunhão com Deus que é maravilhoso, que é benigno, que é gracioso, Pai. É bom estar na Tua presença, é bom ter comunhão contigo, é gostoso, Pai, falar com o Senhor, é maravilhoso abrir o coração, falar, se derramar, chorar, se alegrar, clamar, orar, suplicar, declarar, confessar. É maravilhoso estar diante de Ti, ó Pai. Não há nada melhor, não há nenhum prazer neste mundo que se compare com a glória de estar diante de Ti. Não há prazer nenhum deste mundo, não há grandeza nenhuma que o inimigo e o mundo possam tentar nos oferecer que superem a grandeza de estar diante de Jesus. Ah, Senhor! O lugar, já diz o louvor, o lugar mais alto que nós poderemos chegar é aos pés de Jesus. Aleluia! É maravilhoso, Pai, maravilhoso abraçar o Senhor, maravilhoso sentir o Teu abraço, é maravilhoso, Pai, nos dias que estamos fracos e cansados, sentir a Tua renovação, ó Pai. É maravilhoso glorificar o Teu nome, ainda que sejamos fracos, cansados muitas vezes, Pai, mas ali o Senhor renova as nossas forças, ali o Senhor redunda as coisas para a glória do Seu nome, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Senhor amado e maravilhoso, nós podemos dizer com convicção que somos mais do que vencedores, porque o somos em Cristo Jesus. Podemos confessar com confiança que somos cabeça e não somos cauda, porque o somos em Cristo Jesus. Podemos dizer com autoridade, Senhor, que somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, porque o somos em Cristo Jesus. Pai, é maravilhoso te servir, é maravilhoso, Pai, estar diante de Ti, é maravilhoso, Pai, conhecer a Tua graça, a Tua destra e o Teu poder. É maravilhoso, Senhor, diminuir para que Tu cresças, meu Deus. É maravilhoso, meu Pai, abrir mão dessa disputa fétida, putrefata dos homens, dessa guerra de quem é maior, de quem é o tal, de quem é. Abrir mão disso, Pai, para dizer: Deus é, Jesus é, Espírito Santo de Deus na minha vida é. E isso que é maravilhoso, é sentir o derramar do Espírito Santo transbordar em nossos corações, preenchendo todos os espaços da nossa vida, preenchendo todos os cantos da nossa alma, preenchendo todas as gavetas e portas da nossa casa espiritual. É maravilhoso, Pai, sentir o Espírito Santo transbordar
pelas portas e janelas da nossa vida, Senhor, e transbordar de tal maneira que abençoe vidas que nós tivermos contato, Senhor, que sejamos bênçãos para servir a comunidade, que sejamos bênçãos, Senhor, para servir a urbanidade, servirmos a nossa cidade, Senhor, para que tenhamos uma cidade melhor, possamos servir a nossa comunidade, Pai, para que tenhamos famílias melhores, para que tenhamos pessoas melhores, para que tenhamos crianças com um futuro melhor, para que tenhamos idosos amparados na terceira idade. Oh Senhor maravilhoso, que tenhamos uma igreja influente, Pai, que sejamos a igreja influente, que tenhamos prazer e alegria em abençoar o órfão e a viúva, e abençoar o desamparado e o marginalizado, que tenhamos, Senhor, prazer e alegria de estender as mãos dentro das nossas possibilidades, e cada vez o Senhor irá conceder maiores possibilidades, Pai, e não só nas questões da comida, da bebida, ou das roupas, ou dos cobertores, que são coisas fundamentais, obviamente, mas, Senhor, levarmos um sorriso, levarmos a oração, levarmos a palavra de Deus, darmos atenção às pessoas. As pessoas estão, Senhor, ansiosas, aflitas, necessitadas de uma amizade, necessitadas de alguém que lhes ouça, necessitadas de uma oração, necessitadas de uma palavra, meu Deus. E para nós sermos canal de bênção no serviço a essas pessoas, nós precisamos estar no lugar que Deus quer, que é no lugar do serviço, no lugar da humildade. Deus, Tu não usas pessoas arrogantes, Tu não usas pessoas soberbas, Tu não usas pessoas que pensam de si ir além do que convém. Tu usas o pequeno para envergonhar o grande, Tu usas o fraco para envergonhar o forte, Tu usas o que não é para envergonhar aquele que acha que é, porque Tua é a glória, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a majestade. Aleluia! Oh Senhor amado e maravilhoso, derrama a Tua glória no Teu povo, derrama a Tua Shekinah no meio do Teu povo, derrama, Senhor, uma chuva de glória no meio da igreja, e mostra que Tu és o Senhor da igreja. Mostra, Senhor, aleluia, a glória poderosa da graça de Deus, que transforma o vil pecador em um santo, que transforma, Senhor, o afastado, o marginalizado, o Bartimeu, que é repreendido pela multidão, em uma pessoa que segue Jesus a estrada fora e ainda dá exemplo para discípulo, Pai. Porque muitas das vezes, Pai, nós estamos dentro da igreja, mas às vezes estamos fazendo as coisas apenas de uma forma maquinal, fazendo às vezes as coisas apenas de uma forma no automático. Pai, nós precisamos sair do automático, nós precisamos estar de joelhos, nós precisamos estar orando e vigiando. Quem vigia o coração para que não seja soberbo, quem vigia o coração para que não confie nas riquezas, quem vigia o coração para que respeite e ame a sua família e não viva no adultério nem na fornicação, quem vigia o coração para dar bons exemplos às futuras gerações, deixando vir a Jesus os pequeninos, esse, na sua oração, levará consigo a sua humildade verdadeira diante do Mestre, as suas petições,
com ações de graças, certamente o Mestre ouvirá as orações. Paizinho amado, para o louvor da tua glória, Pai, que a igreja de Jesus, através da prática e da oração, Senhor, através do serviço produtivo para Deus e da vida de oração, meu Pai, que a sua igreja seja instrumento para os pobres, a sua igreja seja instrumento para as crianças, a sua igreja seja instrumento para os idosos, para os desamparados, a sua igreja seja instrumento para os necessitados, os aflitos, a sua igreja seja instrumento para os órfãos e as viúvas, a sua igreja seja bênção nessa terra, e que os discípulos parem com essa meninice de ficar buscando glória e status, Senhor, porque isso não presta para nada, isso não serve para nada. A glória humana é trapo de imundície, a glória humana é trapo de imundície que não serve para nada. E enquanto nós, discípulos, estivermos brigando por glória, estivermos brigando por quem é o maior, e quem é o bonitão, e quem é o gostosão, Deus não se move, Deus não se move, a glória de Deus fica retida. Senhor, misericórdia, meu Pai, a tua igreja é canal de bênçãos, Pai, que a tua igreja tenha um coração humilde, transformado pela palavra de Deus diariamente, Senhor. Precisamos de comunhão com a palavra diariamente, precisamos de comunhão e de oração diariamente, precisamos da comunhão com os irmãos na congregação, precisamos do modelo da palavra, meu Pai, para que o Senhor se agrade de nós e manifeste a sua glória, em nome de Jesus, Senhor. Essa é a nossa oração, meu Pai, essa é a nossa petição, Senhor, e que a nossa irmã Juliana Santiago seja alcançada, tocada poderosamente, curada, transformada com o poder de Deus. A irmã Terezinha Tinoco seja de igual forma tocada, alcançada, curada, transformada poderosamente. A nossa irmã Marina de Souza Prado, de forma semelhante, seja tocada, alcançada, curada pelo poder, pela graça, pela mão poderosa de Deus. Que cada família do nosso ministério seja tocada, curada em nome de Jesus, para a glória de Deus. Oramos também, Senhor, pela família da dona, se não me falha a memória, Eliana, vizinha do presbítero Valdécio e da irmã Cássia, Pai, uma senhora de idade, está aí enfrentando problemas de família terríveis, Senhor. Ó Senhor, Tu sabes, problemas de família terríveis, meu Pai. Alcança esta família, alcança esta senhora, alcança toda esta casa, Senhor, agora. Providencia, Senhor, um milagre emocional, espiritual para essa família, Senhor. Que o nosso amado presbítero Valdécio, nossa amada irmã Cássia, continuem sendo canal de bênção espiritual para esta senhora e para toda esta família, Pai. Esta é a nossa oração em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cada família do ministério e o nosso ministério como igreja, Senhor, possa viver uma grande manifestação poderosa de Deus, Senhor. Que a palavra pregada em nosso altar cure, transforme vidas, liberte vidas, Pai. Ela saia com poder para abençoar as famílias, e cada família cresça em graça e misericórdia, cresça espiritualmente, Pai, cresça, evolua pessoalmente, Senhor, e que o nosso ministério cresça, meu Pai, para que nós tenhamos mais e mais e mais condições de evoluir, de crescer, de expandir, de levar a obra de Deus adiante, nós tenhamos condições, Pai, de ter uma equipe trabalhando conosco, Pai. Uma andorinha só não faz verão, Pai. Nós precisamos, em nome de Jesus, de ter uma equipe de louvor e uma equipe de evangelismo trabalhando conosco. Essas duas equipes são fundamentais.
louvor e evangelismo. Em nome de Jesus, nós oramos isso tudo, Pai, para o louvor e a glória de Deus. E as amadas ovelhinhas de Jesus digam amém, amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas, preciosos e preciosas de Deus, são 20 horas e 31 minutos. Estamos chegando ao final deste culto, desta live maravilhosa. Uma bênção, Senhor. Você na sua casa esteja aí abundantemente coberto pela graça, pela paz, pela misericórdia de Deus. Que graça, abundante graça, esteja sobre a tua casa, sobre a tua família agora, sobre o teu casamento, sobre a tua saúde agora. As preocupações vão embora em nome de Jesus. Você tenha uma noite de paz maravilhosa. Você deite a cabeça no seu travesseiro e durma igual um neném. Durma lindamente no colo de Deus, no braço de Deus, no berço de Deus, porque o Pai nos ama para a glória do nome de Jesus, no nome de Deus. Amém? Então que você tenha um final de semana maravilhoso. Ore pelo seu amado pastor agora nesse projeto de emagrecimento, em nome de Jesus. Amanhã também o seu amado pastor estará aqui na igreja durante o dia todo, fazendo a mensagem para domingo, para a glória do Senhor. Ore para que a inspiração de Deus venha, para que a palavra de Deus venha, para que a mensagem seja uma bênção para a glória de Deus. No domingo eu aguardo você aqui na rua General Roca 340, Galeria. Esteja conosco na Tijuca. Estamos bem próximos da Praça Sans Pena, coração da Tijuca. Qualquer lugar do Rio de Janeiro, você chega aqui rapidamente. Temos metrô, tem ônibus, tem tudo aqui para você chegar. Vem, General Roca 340, Galeria. E brevemente, muito brevemente, estaremos também na estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, região balneária de Itaipu, Oceânica de Niterói. Deus seja louvado. Nossa igreja própria, nossa igreja linda, nossa igreja maravilhosa, que o Senhor está preparando, está fazendo uma obra maravilhosa, que o Senhor dê toda a provisão. Precisamos de uma grande provisão, amados, grande provisão, que toda a igreja sinta no coração de contribuir, de ajudar para essa grande obra, em nome de Jesus. Acesse nossas mídias sociais. Lá você vai ver a conta da igreja, onde você pode ofertar e dizimar para esta causa. Tá bom? Amém? Olha, domingo é a ceia do Senhor. Não falte, não perca. O crente não deve faltar culto nenhum, muito menos a ceia do Senhor. Venha à casa do Pai, traga um visitante, chegue cedo. O culto começa às 9 horas da manhã, on time. Chegue cedo, chegue antes. 8h40, nossos músicos já estão no altar, ministrando louvor tranquilo, suave, para que você fique em espírito de oração. Bem, eu aguardo você em nome de Jesus. Venha com o coração feliz, venha com o coração grato, venha louvar e adorar a Deus para a glória do Senhor. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e as doces consolações de Cristo Jesus se manifestem na tua vida hoje eternamente, para a glória de Deus. E eu lembro, os amados irmãos, somos o que somos pela graça de Deus. Amém.